Fala, fala, povo de Deus, shalom, shalom, tudo bem com você? Bom, segue então o nosso terceiro episódio da nossa série, o poder da oração. Exatamente, hoje eu quero falar com você sobre o poder da oração em línguas. Em que momento eu devo orar em línguas? O que isso gera na minha vida? Qual é a importância disso? E peraí, oração em línguas é orar em outros idiomas? É orar na chamada língua dos anjos? Peraí, vamos entender isso à luz da palavra? Segue a vida. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio dessa série, dá uma pausa nesse vídeo rapidinho e corre lá no primeiro, no segundo episódio, segue aí na descrição e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, amém? Vamos então para a palavra, para as escrituras sagradas. Eu queria começar lendo um texto que está em João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Eu li invertido, li primeiro 24, depois 23, mas tu tem um propósito, você entendeu? Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Uau, isso é muito importante. Eu quero linkar esse texto a um outro texto que está lá em Atos 2, eu vou apenas narrar para não me delongar, mas Atos 2 fala exatamente do momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja, aquele povo que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio dos céus um som como de um vento vimente impetuoso, e encheu toda a casa, e ali repousaram sobre eles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a orar em línguas, ali sendo cheios do Espírito Santo, e pronto, meu Deus, que extraordinário aquilo. Diante disso eu quero desmistificar algo, porque tem muita gente que pensa que as línguas que estavam sendo ditas por aqueles galileus eram línguas estranhas. Eu não posso dizer que isso também não tenha acontecido, né? Mas o texto nos omite isso. Mas o que o texto nos fala é que haviam outros homens que não eram galileus, pessoas de outras nações, porque aquele evento foi um evento que aconteceu próximo à festa da Páscoa. Então haviam pessoas de várias nações morando ali, é o que relata as escrituras. E aqueles homens de diversas outras nações, eles começaram a se surpreender e começaram a dizer: mas espera aí, não são aquelas pessoas que estão ali naquele grupo, galileus, que não sabem falar o nosso idioma, e nós estamos entendendo eles falando dos nossos idiomas? Então isso nos deixa claro que as línguas repartidas como de fogo, derramadas sobre aqueles galileus, né, eram também idiomas. E isso é extraordinário, porque eu trago a você uma revelação disso, porque lá em Gênesis 11, Deus, ele interrompeu algo que estava acontecendo, que também extraordinário, que eram quando os homens se uniram para construir uma torre chamada Torre de Babel, e eles falavam todos a mesma língua, e ali o Senhor percebeu que aquilo era um perigo, né? E olha só o perigo daquilo. Deus mesmo ficou preocupado, porque os homens estavam totalmente voltados para as suas vontades, e eles se uniram para fazer as suas próprias vontades, e isso se tornou um perigo para o propósito do próprio Deus. É quando a Bíblia fala em Gênesis 11 que o próprio Deus desceu na terra e separou línguas e idiomas, estabeleceu idiomas para que os homens não se comunicassem, não se entendessem, e isso foi um propósito para interromper a construção de algo que fugia do propósito de Deus. Mas captura essa revelação a partir dessa informação. Veja bem, lá em Atos 2, Deus percebe um povo unido com um desejo ardente de espalhar a mensagem do reino, do evangelho do reino, e aquele povo está totalmente focado neste propósito. Por meio da mensagem de Cristo, por meio do evangelho de Cristo, eles estão empenhados em levar a mensagem do evangelho, o poder de Deus para todas as nações. Só que eram pessoas simples, pessoas que falavam todos o mesmo idioma, mas claro, eles queriam alcançar outros povos, línguas e nações, porque Deus já havia determinado isso, Jesus já havia os enviado para isso. Então nós vemos pessoas simples recebendo empoderamento celestial, pessoas que não tinham recursos para aprender o inglês, o espanhol e tantas outras línguas daquela época. Eles receberam do próprio Espírito Santo idiomas, e pessoas que estavam ali de outras nações começaram a os ouvir,
nos seus idiomas propriamente ditos. E esse foi um evento extraordinário, representando que Deus falou: agora vocês estão preparados para, pelo poder da unidade, levar a mensagem do reino a todos os povos, línguas e nações. Meu Deus, eu me arrepio com isso, cara. Meu Deus, obrigado por isso. Porém, eu quero falar sobre a oração em línguas, ok? Mas não podia deixar de tocar nesse assunto com você. Porém, eu não posso crer que as línguas que o Espírito Santo nos batiza são apenas as línguas de idiomas. Isso é um evento extraordinário e tem um propósito, como eu muito bem disse para você. Mas eu creio nas línguas estranhas, nas línguas ao qual ninguém entende, a qual o meu espírito fala diretamente com Deus. Olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios, primeiro no capítulo 13, verso 1, você já conhece, diz assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Resume por aqui, está falando sobre línguas angelicais. Pegou? Beleza. 1 Coríntios 14, 1, o mesmo apóstolo Paulo está dizendo assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profetizar. Por que ele está dizendo isso? Porquanto quem se expressa em línguas estranhas não fala aos homens, mas diretamente a Deus. De fato, ninguém o compreende. Vamos lá, fazendo um paralelo com o texto de Atos, nós vemos naquele episódio que pessoas ao redor, que eram de outras nações, eles receberam a capacidade de compreender o que os galileus, as línguas que os galileus receberam, aquelas línguas repartidas como de fogo. Porém, o apóstolo Paulo está falando aqui de línguas estranhas, a qual ninguém entende. Ele fala mais um pouco sobre isso, que ninguém compreende, pois em espírito fala mistérios. E é exatamente esse o ponto da oração em línguas. Eu tenho algo comigo, eu quero falar algo que eu acredito, e você tem o direito de crer nessa revelação ou não, ok? Mas pelo Espírito eu creio muito nisso. Eu creio que o meu espírito, o teu espírito tem uma origem, porque a palavra do Senhor fala que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo, né? Mas fomos formados na terra, foi estabelecido o tempo em que nós estaríamos aqui na terra para cumprir o nosso propósito. Então eu creio muito que o meu espírito tem uma origem nos céus. Eu vou te fundamentar isso em outros momentos, mas quero apenas deixar para você que eu creio nisso, que o meu espírito tem uma memória. Você já parou para pensar? A própria ciência fala a respeito disso, sobre a memória celular, e as nossas células possuem memórias, que aí nós vamos falar sobre código genético e tal. Não tenho tanta expertise para me aprofundar no assunto, mas o pouco que eu sei, eu quero trazer como analogia, que a nossa célula, ela tem uma memória, que ela se conecta à nossa genética, a memória celular lá dos nossos pais, dos nossos antepassados. Existem hábitos que nós vemos, por exemplo, eu vejo na minha filha Eloá algumas coisas, cara, que eu acho muito engraçado. Até a minha esposa, a bispa Júlia, fala assim: nossa amor, isso aqui é seu. Ela faz isso porque você faz, mas ela não me viu fazer. Mas ela faz simplesmente por uma questão genética. Então, se a minha memória, se a minha célula, né, ela tem uma memória, eu falo para você que o meu espírito também tem uma memória. O meu espírito também tem lembranças e tem um conhecimento que a minha mente humana ainda não tem. E na medida que eu vou amadurecendo na fé, eu creio que o meu espírito vai se comunicando com o meu intelecto e me trazendo as realidades dos céus. Eu acredito que todos os eventos extraordinários, biblicamente ditos e revelados, eles fazem parte disso. É revelado ao meu espírito, por meio da minha memória espiritual. Então, tem coisas que eu não tenho maturidade para discernir, por isso eu não consigo orar. Lembra que nós falamos nos primeiros episódios que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu creio que quando eu oro nas línguas estranhas, em línguas que eu não consigo entender, e eu vou trazer um outro texto que fala sobre isso, o meu espírito está se comunicando diretamente com Deus. Não foi isso que Paulo falou? Porque quem ora em línguas não fala a homens, mas fala diretamente a Deus, porque em espírito fala mistérios que nem mesmo a minha mente consegue discernir. Espera aí, vamos para o texto, versículo 4, quem fala em línguas, quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, quem profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas
Edifica a si mesmo, porque o meu espírito está sendo alimentado com essa conexão que está acontecendo nos lugares celestiais, do meu espírito para com o Espírito de Deus. Eu não preciso raciocinar, eu não preciso pensar a respeito disso, porque o meu espírito está simplesmente sendo nutrido, alimentado, independente do que eu entendo, do que eu compreendo. Você percebe isso? Olha só, versículo 5, Paulo fala assim: gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia, muito mais que profetizem, porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que hajam intérpretes para toda a comunidade, para que eles recebam a palavra edificada. Então ele fala sobre o poder da profecia, em uma questão coletiva. Quando eu profetizo de uma forma entendível, eu edifico a igreja, mas eu não posso ignorar quando ele fala que o orar em línguas edifica a mim mesmo. Eu estou aqui orando em línguas, eu não sei o que eu estou dizendo, a não ser que o Espírito Santo traga algumas interpretações, mas meu espírito está falando mistérios com Deus. Deus está se comunicando com o meu espírito, e no momento que eu tiver maturidade para discernir essas revelações, sabe quando você tem aqueles starts mentais, aqueles insights que você fala assim: poxa, eu não tinha parado para pensar, mas que revelação extraordinária. Eu ouso acreditar que essas revelações, elas acontecem quando eu recebo maturidade mental mesmo. Aí eu falo do culto racional, da renovação mental. Eu estou preparado para captar informações que o meu espírito recebeu quando eu estava orando em línguas. Cara, eu acredito nisso. Eu vejo isso acontecer comigo o tempo inteiro. Você tem o direito de acreditar ou não, mas eu acho isso extraordinário. Vamos pular rapidinho, versículo 14, olha só: pois se oro em línguas, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Está aqui a chave, está aqui a grande matada da charada. Você ora em línguas, tua mente fica improdutiva, mas o teu espírito está sendo fortalecido, edificado, alimentado, e você consegue receber uma paz que literalmente excede todo entendimento. Cara, eu não sei o que eu falei com Deus, eu não sei o que Deus falou comigo ali, com o meu espírito diretamente, mas isso me trouxe paz, e essa paz é suficiente para que eu possa vencer toda e qualquer situação difícil, para que eu possa superar toda e qualquer tempestade e adversidade. Eu não preciso entender para crer que o Senhor está fazendo. Aí eu volto lá para o episódio anterior que nós falamos sobre aquele processo de Daniel. Cara, eu ouso dizer, eu ouso acreditar que com certeza Daniel orava ali, o espírito de Daniel orava diretamente ao Senhor, principalmente nos momentos que ele não sabia talvez o que falar, e com certeza ali ele recebia uma descarga de paz, de fortalecimento espiritual, e foi o que o sustentou até aquele último episódio, que é onde o anjo aparece para ele e traz a resposta. Mas olha que extraordinário isso. E por fim, olha só, versículo 15, diante disso, o que fazer então? Lembra que nós no primeiro episódio falamos sobre esse texto? Orai com o espírito, mas ao mesmo tempo com o entendimento. Cantai com o espírito, mas também igualmente com a razão. Claro, nós precisamos orar com entendimento, nós precisamos saber o que estamos falando, mas tem momentos que você precisa orar em línguas, receber aí eu vejo que, só quebrando aqui um certo, não sei se posso chamar de paradigma, mas um certo conceito de que o batismo com o Espírito Santo é apenas a oração em línguas. Eu não acredito nisso, eu não creio que é apenas isso. A Bíblia fala que a oração em línguas é um dos dons do Espírito, mas não quer dizer que você não foi batizado com o Espírito. Então, ao ser batizado com o Espírito, você recebeu algum dom, mas ele fala que você precisa buscar também o dom de línguas, porque isso é muito importante. E eu quero fazer uma oração, diferente dos demais episódios, eu quero orar para que você seja batizado com o Espírito Santo. Depois que você desligar esse vídeo, eu vou te convidar a ser direcionado pelo Espírito Santo a ouvir algum louvor, a entrar no teu quarto, fechar a tua porta. Você que ainda não ora em línguas, eu convido você a dobrar os teus joelhos e começar a falar: Senhor, eu quero esse dom de orar em línguas, porque eu quero que o meu espírito se comunique com o Senhor, eu quero que o meu espírito ore além do meu intelecto, eu quero que o meu espírito ore quando a minha mente ficar improdutiva, mas ele sabe exatamente que vai se comunicar com o Senhor. Eu te convido a fazer isso. E eu vou fazer essa oração agora por você. Depois dessa oração você vai partir para uma outra atmosfera, e você vai colocar isso em prática. Amém? Vamos orar? Meu Pai, obrigado por essa revelação, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado todos esses dias, em toda essa série, o poder da oração, Pai.
E enquanto estava gravando, Deus, o segundo episódio, eu não tinha preparado isso, mas o Senhor ministrou meu coração sobre falarmos sobre o poder da oração em línguas. E fundamentados pela Tua Palavra, nós vemos, Deus, que é muito importante que o nosso espírito se conecte com o Teu Espírito, com o Senhor, ainda que a nossa mente esteja improdutiva. Então eu peço que o Senhor venha quebrar nesta hora todo medo, Pai, toda a insegurança, todas as incertezas, Pai, dos Teus filhos e filhas que hoje estão clamando por receber este dom. Aqueles que receberam esse dom há muito tempo, Pai, e talvez perderam o hábito de exercitar este dom, de orar em línguas, de falar diretamente com o Senhor, que eles recebam um renovo, que eles recebam novas línguas espirituais agora, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Deus, ouvir e ver testemunhos de edificação a respeito de tudo isso que o Senhor realizou a partir desse terceiro episódio da nossa série Poder da Oração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Cada dia que passa, cada episódio que passa, eu fico mais maravilhado com tudo que Deus está fazendo, com tudo que Deus vem falando no meu coração, e eu tenho a liberdade de compartilhar com você. Então, olha, deixa eu falar algo que eu não falei em nenhum dos primeiros vídeos, e que não seja simplesmente porque é rotina, porque é algo de praxe das pessoas que gravam vídeos aqui nessa plataforma, mas eu queria te convidar especificamente, todos, claro, mas principalmente esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que também estão sedentas por receber esse dom do Espírito, que querem entender também, que talvez às vezes tenham medo de falar em línguas. Olha, só compartilhando algo com você para finalizar o vídeo. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, quando eu tive a minha primeira experiência em orar em línguas. Eu tinha muito medo de não orar a língua do Espírito, mas ser possuído por um demônio e entrar em espírito de engano ali. Eu tinha muito medo disso. E a primeira vez que eu tinha sido depois do meu batismo, então foi, acredito que eu tinha 12 anos, perdão. Eu tinha 12 anos quando eu me batizei nas águas. Eu batizei em um sábado, numa quarta-feira, eu comecei a clamar pelo batismo no Espírito Santo e pelo dom de línguas. E eu entendi até então que o batismo no Espírito Santo era apenas o dom de línguas. Mas eu clamei por isso, eu me ajoelhei na igreja que fazia parte ali, eu falei: Espírito Santo, eu quero orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas, e naquele momento eu fiquei com medo. Eu falei: será que eu estou falando coisa errada? Porque a minha mente ficou improdutiva. Mas quando eu entendi a partir da palavra que realmente é um fato de que quando eu oro em línguas a minha mente fica improdutiva, eu não preciso entender. Talvez o Senhor vai trazer em algum momento a interpretação dessas línguas, mas você não precisa compreender. A partir daquele momento o medo se foi e eu fui tomado pela presença do Espírito Santo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu senti o poder do Espírito Santo, eu senti a glória de Deus. Então, que seja quebrado todo esse medo, toda essa insegurança, todas as incertezas que te impedem hoje de arriscar e deixar fluir as línguas estranhas. Que você desligue a tua mente e fale exatamente com Deus por meio do teu Espírito. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo episódio da nossa série O Poder da Oração. Bom, o próximo eu não vou dar spoiler para você. Você vai ter que assistir. Deus te abençoe. Se você gostou, deixa teu comentário, deixa teu testemunho aqui, ó. Eu sei que muita gente, depois que entrar no quarto, vai ter a tua primeira experiência em oração em línguas. Eu queria muito que você compartilhasse aqui nos comentários, amém? E nós vamos estar publicando, faço questão de publicar lá no meu Instagram os testemunhos desse grande evento na tua vida. Deus te abençoe e até a próxima semana. Shalom, shalom.